Fala galera do terceiro ano, e aí, como é que vocês estão? Beleza? Pessoal, como eu tinha prometido na emenda, conhecer um pouco sobre cultura hispânica e culinária em geral, enfim, o que a gente tinha que saber sobre esse mundo mágico, né, que é o mundo da linguagem castelhana. Vamos começar por Espanha. Eu puxo um pouco a sardinha porque eu falo como prioridade desse país, entendeu? No sentido, não é porque morou, não é porque morou, porque assim, antes de que eu fosse morar em Barcelona, morar na Espanha, eu particularmente eu sempre gostei da cultura espanhola, sempre gostei da culinária espanhola, das cidades cosmopolitas, né, que são as cidades, em geral, europeias, mas a Espanha com bastante exclusividade. Ó, eu trago para vocês aqui um que outro exemplo relacionado ao que a gente possa, entendeu? Tá estudando dentro do mundo que a gente vai estudar relacionado. Ah, vamos estudar todos os países, professor? Não vamos estudar todos os países. Vamos estudar algum que outro país importante, que todos são importantes. Eu falo importante para quê? Para o Enem, importante para quê? Para um vestibular, ok? E principalmente em foco está a Espanha. Principalmente em foco está a Espanha. Por quê? Porque Espanha é de onde diverge, né? Toda essa linguagem mesclada, miscigenada, que é o espanhol da América do Sul, que é o espanhol que é falado no México, em Honduras, etc, etc. Enfim, uma observação que eu tava olhando essa semana, eu queria até comentar com vocês, que é 75% da população dos Estados Unidos falam espanhol, porque basicamente são pessoas que vieram, né, do México, vieram de Nicarágua, Honduras. Então, basicamente as pessoas, elas no trabalho em si, elas não falam o espanhol, porque basicamente o espanhol é falado dentro de casa, mas dentro da rua, ali na linguagem callejera, ou seja, a linguagem de rua, eles falam espanhol diariamente. Então, basicamente, o espanhol está dominando já os Estados Unidos de América, ok? Ou seja, Alasca não, Texas não, ok? Mas todo o entorno migratório é derivado da linguagem espanhola. Então, isso quer dizer que, além das escolas estarem ensinando espanhol, todas as pessoas, aqueles latinos, que são chamados latinos, todos os latinos falam espanhol. Então, isso perpassa, entendeu? Para tanto aqueles, porque aqueles que nascem nos Estados Unidos, eles basicamente falam inglês por estarem morando ali, é fato. Mas dentro de suas casas, eles falam espanhol, ok? Gastronomia. A gastronomia espanhola tem sido fluente em outras culturas, isso é fato, entendeu? Ou seja, aí eu trago 3 exemplos de cultura para vocês, bastante assim, quando eu falo cultura em relação à comida, porque é bastante peculiar. Paella. Vocês vão encontrar sempre a tal da paella em algum que outro texto, em alguma que outra tirinha. Paella é a comida que relaciona arroz, frango e frutos do mar. Ou simplesmente arroz e frutos do mar. Se você chega em qualquer país que fale espanhol, não estou dizendo Espanha, que fale espanhol, e diga assim, déjame uma paella, ou dame uma paella, quero uma paella, desejo uma paella, vou a comer uma paella, ou seja, você está pedindo uma paella, você está pedindo um arroz com frutos do mar ou frango. Gazpacho. Gazpacho nada mais é do que o, vamos dizer assim, o suco, né? O suco do tomate. Vocês vão ver na estante a tomatina. O tomate é bem assim, cultivado na Espanha, né? Então, o que acontece? Vocês vão ver a tomatina na estante. Gazpacho é o suco do tomate com bastante legume. Se quiserem botar fruta, eles botam fruta também, mas é com bastante legume e batido. Eles costumam tomar isso no verão. Uma vez eu estava até com curiosidade e tomei isso. Confesso a vocês que não é muito bom. O brasileiro gosta de tomar no verão mais suco, né? Mais água, guaraná, o que seja, mas
O gazpacho, ele é bem cultivado. Você chega na lanchonete, pega um gazpacho, derrama um gazpacho. Eles batem lá, todo os legumes com bastante, mas bastante mesmo tomate, que aquilo fica avermelhado, ele dá para você beber geladinho, geladinho, viu? Não é gostoso, não é bom, mas é a cultura espanhola. Ou seja, em verão eles comem muito gazpacho, ok? E isso, quando eu iniciei esse texto falando que a cultura espanhola foi influenciada por outras culturas e influenciou outras culturas, eu quero dizer que também em todos os países hispânicos, todos os países que divergiram da Espanha, também comem paella, também comem tomam gazpacho, entendeu? E cocido madrilenho. Cocido madrilenho é da cultura realmente espanhola. Eu não creio que isso tenha perpassado para outros países. Porém, isso aí é com grão de bico. Entendeu? O grão de bico, não sei se vocês conhecem aqui no Brasil, o grão de bico. Eu vim saber que era grão de bico aqui no Brasil. Mas isso é chamado de garbanzo. Ou seja, na Espanha se come muito garbanzo. Entendeu? São tipo milho. São assim, tipo milhos. Você cozinha e eles comem muito isso. Perfeito? La vida social. Os espanhóis encantam sair à la calle, desfrutar de suas festas, visitar bares. Gente, isso de visitar bares, o espanhol em si, a cultura espanhola, eu falo não os jovens, mas as pessoas de mais idade, eu falo de mais idade no sentido de quando eles, a partir dos 40 anos, todos os dias que eles chegam do trabalho, eles têm que ir para o bar. Fala-se muito que o brasileiro bebe. Infelizmente, não é verdade. O espanhol bebe demais. Eles, todos os dias que eles chegam do trabalho, eles vão para o bar. Tomam 3, 4, 5, 6 cervejas e voltam para casa. Essa é a cultura espanhola. Eu acho que vocês podem até pesquisar, que estão dizendo, está dizendo uma pesquisa de 2020, que as mulheres espanholas, elas duram mais, entendeu? Tem mais uma vida mais longa que as demais, porque elas bebem, no sentido de chegar em casa e tomarem 1, 2, 3 cervejas. É a cultura deles, que não tem nada a ver isso eu acho que com saúde, com vida, não. Mas eu quero dizer que eles querem botar isso, entendeu? Na cabeça do povo, porque eles bebem demais mesmo. Cultivam muito a amizade, gostam muito de conversar. Você vê que todos sempre estão nas rodinhas aí conversando, você vê esse exemplo aqui. E quanto a essa pandemia, um dos países que teve mais dificuldade em relação a tirar as rodinhas foi a Espanha, entendeu? Porque é muita roda de conversa, muita praça, eles gostam muito mesmo de conversar e basicamente nessa pandemia teve que prender muita gente mesmo, porque realmente eles gostam muito de conversar. E a cultura do futebol, né? Se tratando de Real Madrid e Barcelona, é a cultura do futebol. Quando eu falo de cidade cosmopolita, vocês veem aí a Sagrada Família. Sagrada Família em Barcelona. E próximo à Sagrada Família, que é uma obra gaudiniana, uma obra de Gaudí, totalmente, vamos dizer assim, gótica, existem vários prédios, muitos modernos, espelhados, com elevadores por fora, entendeu? Aquela coisa totalmente moderna, com uma próxima a uma obra gótica. Entendeu? Então, é o que eu falo vamos dizer assim, da cultura europeia em geral, né? Do charme da cultura europeia em geral, é isso que você acaba de sair, entendeu? De um prédio luxuoso e se depara com uma obra gótica, uma obra do século passado, entendeu? Então, isso aí já lhe assusta um pouco, ou lhe encanta, né? A depender da pessoa. Em relação a monumentos, a gente vê aí, entendeu? Mesquita de Córdoba, Arqueduto de Segovia, Monastério de Escorial. Isso aí são basicamente, se a gente for analisar isso aí, a gente vai passar o dia todo, porque só na Espanha tem um monte, no Uruguai tem um monte, na Argentina tem um monte. O esporte favorito dos espanhóis é o futebol, isso sem dúvida. Logo vem o basquete e também o tênis. Existe a tomatina, como eu tinha falado para vocês. A tomatina, ela é uma cultura que eles saem na rua, no verão, claro, no cintura para cima, e eles ficam distribuindo caminhões e mais caminhões de tomate, e eles jogando tomate um no outro. Aí depois termina, eles limpam a rua e vão embora. Essa é uma das culturas espanholas. A outra cultura que hoje em dia já não tem mais, entendeu? Já não tem mais, felizmente não tem mais,
que é a cultura de matança de touros, ou seja, a tourada. Só ficou mesmo nos livros de história aí e nas histórias. Ou seja, se hoje em dia perguntarem sobre atualidades relacionadas à Espanha, que alguma que outra tourada ilegal existe em os países, né, que falam espanhol, pode até ter no México, no Uruguai, o que seja, mas na Espanha em si não tem mais tourada. Inclusive as arenas de touro estão simplesmente por turismo, entendeu? Para que eles visitem os turistas, para que os turistas visitem, e simplesmente também estão sendo transformadas em shopping centers. Carnaval de Tenerife, isso aí é basicamente parecido com o Carnaval do Rio de Janeiro, em algum que outro detalhe de alegoria, porém não tem nada a ver, né? Eu falo assim de imensidão de gente, de conhecimento, não é famoso. Não é famoso igual o do Rio de Janeiro, isso é fato, nem o de São Paulo, nem né, o daqui de Salvador, porém existe o Carnaval de Tenerife. E a Semana Santa é muito cultivada a Semana Santa na Espanha. Todas as localidades, eles passeiam com Jesus Cristo, entendeu? Tem basicamente a mesma cultura aqui do Brasil, só que mais forte. Quando eles são católicos, são muito católicos. Quando eles não são católicos, eles simplesmente são ateus e não querem saber de Deus. Essa é a verdade. Ok? E tem também, eu não trouxe aqui para vocês, mas tem também os Reis Magos, ou seja, no Natal eles cultivam muito os Reis Magos. Não é simplesmente o Papai Noel. Lá para eles o Papai Noel existe, Santa Claus existe, mas não é o Papai Noel, entendeu? Que vamos dizer assim, que dá o brilho ao Natal. Que lógico, a gente sabe que o Natal dá o brilho ao Natal é Jesus Cristo, mas eu falo no sentido figurado, cultural, né, que formou-se aqui no Brasil, de Papai Noel. Lá são os três Reis Magos. Eles passam com carros alegóricos e distribuindo balinha para os meninos e assim vai. Para os meninos não, para mim também, né, porque eu também gostava. Las Sevillanas, a Feira de Abril. A Feira de Abril é uma feira que começou em Sevilha, onde vendiam várias comidas típicas sevillanas, entendeu? Da Andalucia. Andalucia é uma localidade, ou seja, é uma província espanhola, é como se fosse o estado da Bahia, e Andalucia é como se fosse Salvador, a capital, ou Sevilha, desculpa, é como se fosse a capital de Andalucia, é como se fosse, não, é a capital de Andalucia, e existe as sevillanas, né, que é a cultura gitana, que é a cultura cigana da Espanha, onde vem a dança gitana, o flamenco. O flamenco é o ritmo, né, de dança que vocês veem aqui embaixo, esse ritmo aqui, ó, de dança flamenco. E tem a música flamenca, a guitarra flamenca é uma guitarra, ou seja, é um violão que eles chamam de guitarra elétrica é a guitarra normal, e eles têm um dedilhado muito especial e peculiar, por sinal, entendeu? Que gera a dança flamenca. Aí, falando da Feira de Abril, é uma feira que se estendeu por toda a Espanha. No mês de abril, eles vão por toda a Espanha fazendo essa feira. E aí você pode visitar, né, e comer um pouco da comida de Andalucia, que tem a batata rellenada, a batata que eles enchem com um monte de coisa, sardinha. É uma coisa estrondosa, meio esquisita, mas eu gostei, é bom. Pelo menos melhor do que o gazpacho melhor do que isso, entendeu? E do que o garbanzo também. Personagens famosos da Espanha. Quem não conhece Salvador Dalí? Bela Ciao. Quem não conhece depois, né? De La Casa de Papel, todo mundo conhece Salvador Dalí. Cervantes, Miguel de Cervantes, o autor de Don Quixote. Isso aí todo mundo também conhece. Isso aí é inegável. Montserrat Caballé, uma das maiores cantoras de ópera e flamenco do mundo. E Rafa Nadal, quando eu falo de tênis, eu também me refiro a Rafa Nadal. E é isso, conclusão. A Espanha, ela basicamente fez uma miscigenação em relação a todos os países. Hoje em dia a Espanha é adorada, hoje em dia a Espanha é amada. E é aquela questão, é um país que a gente tem que procurar aprender um pouco mais da cultura, procurar respeitar mais, entendeu? E é um país que, a parte de Portugal, teve muita, acreditem vocês, muita influência na nossa cultura também. Gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente cumpriu, né? Cumpriu o nosso papel no sentido de começar com a cultura hispânica. A gente vai estender um pouco mais, se der tempo, né? Essa unidade, mas a gente vai passar agora para o lado gramatical. E a outra aula da gente será ao vivo e a cores, ok? A gente vai estar trabalhando um que outro verbo para que a gente possa estar vendo os tempos verbais e a relação dos verbos em relação ao Enem.
o que a gente basicamente pode estar analisando aí por nos assustar do Enem, que não vai assustar ninguém, não é isso? Gente, um cheiro, um queijo e espero que tudo se resolva pronto e que nos veamos logo, vale? Um cheiro. Tchau, tchau.